Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra lá em Marcos, capítulo de número 13, onde o Senhor Jesus vai fazer ali o que nós conhecemos como sermão profético, depois que os seus discípulos elogiam o templo e falam para Jesus: olha, Senhor, vede que grande construção, que grandes pedras. E Jesus então profetiza a destruição do templo, um período de grande tribulação e a sua vinda. E nós temos então uma passagem das Escrituras, principalmente dos Evangelhos, que se encontram em Lucas, se encontram em Mateus e se encontram também em Marcos, muitas vezes bastante difícil de ser interpretada, com várias interpretações diferentes, mas eu gostaria de ler para você dois textos e aplicar de maneira muito clara esses dois textos na sua vida. O primeiro texto falando a respeito de um período de grande tribulação, de um período de guerra, de fome, e também um segundo texto onde vai falar da segunda vinda do Senhor Jesus. Então, em Marcos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 7, o Senhor Jesus está profetizando um período de tribulação, de luta. Ele vai nos dizer: quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. E no versículo de número 24, o Senhor Jesus vai então profetizar o que será realmente o fim. E é interessante que ele fala a respeito de um período de grande dificuldade, ele fala de tribulações, ele fala de guerras, ele fala de fome, mas ele diz o seguinte: olha, esse não é o fim. E ele vai dizer, a partir do versículo de número 24, o que é o fim. E ele vai dizer então: mas naqueles dias, após essa referida tribulação, o sol se escurecerá, a luz não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então vocês verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. E embora esse texto, como eu disse, cause bastante polêmica, eu gostaria de deixar para você nesta manhã apenas essas duas mensagens. A primeira mensagem do Senhor Jesus, de que existe um período de grande tribulação, de guerras, de fome, mas esse período não é o fim. E qual será o fim? O fim será a volta do Filho do Homem. Então, talvez algumas pessoas interpretem esse texto dizendo que nós estamos passando já por esse período de grande tribulação. Algumas pessoas, quando veem guerras estourando em outros países, ou quando veem países em fome, vão interpretar que a grande tribulação está começando. Mas por mais que uma grande tribulação tenha ou não tenha começado, você sabe que eu e você vivemos as nossas pequenas tribulações. Eu e você temos as nossas dificuldades e os nossos temores pessoais, temos as nossas crises pessoais. Pode ser que você não esteja passando fome, pode ser que você não esteja enfrentando guerras, pode ser que você não esteja pegando em armas para defender o seu país ou aqueles que você ama, mas ainda assim, eu e você passamos por tribulações. E eu creio que a mesma palavra do Senhor Jesus para a grande tribulação é a mesma palavra para o Senhor Jesus para a nossa tribulação, de que quando os cristãos passarem pela grande tribulação, eles precisam ter esperança de que isso não é o fim. E quando nós passamos pelas pequenas tribulações da nossa vida, nós precisamos ter esta mesma consciência de que este ainda não é o fim. E o que é o fim? O fim dos nossos dias não é a grande tribulação nos consumindo. O fim dos nossos dias não são os nossos problemas nos destruindo. O fim dos nossos dias não é a nossa fé sendo destruída e nós abandonando o Senhor Jesus. Não. O nosso fim está escrito
ele vai dizer no versículo de número 24: após todas essas coisas, vocês verão o Filho do Homem retornando sobre a terra. A nossa esperança é que a grande tribulação ou a pequena tribulação das nossas vidas não será o fim, mas nós um dia encontraremos o Senhor Jesus e Ele um dia voltará para ressuscitar aqueles que morreram e para que aqueles que creram nele reinem com Ele nesta terra para sempre, num período de paz. Esse é o fim meu, esse é o fim de todos aqueles que creem no Senhor Jesus. A tribulação não destruirá as nossas vidas, mas o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, voltará para restaurar cada um dos seus, voltará para vencer todo o mal, para vencer o principal do nosso inimigo, a morte, voltará para nos ressuscitar. Ainda que a tribulação da sua vida esteja destruindo o seu próprio corpo, esteja destruindo os seus próprios sentimentos, você tem esta certeza de que esta tribulação não é o seu fim, porque ainda que o seu corpo seja destruído por esta tribulação que você passa, ainda assim a nossa esperança é de que após esta tribulação o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, para ressuscitar aqueles que creram e aqueles que depositaram a sua fé no seu Filho, no Senhor Jesus, e nós então reinaremos com Ele. Que Deus abençoe o seu dia, que você encha o seu coração de esperança e se lembre de que a nossa tribulação não é o nosso fim. O nosso fim é a volta do Senhor Jesus sobre esta terra para restaurar todas as coisas, redimir todas as coisas, ressuscitar aqueles que estão mortos e nos colocar num mundo sem lágrimas, sem choro, onde nós reinaremos junto com o Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.